vendo minha tela aí? Sim. Beleza. Bom, gente, boa noite, né? Mais uma vez. A gente vai dar continuidade aqui ao conteúdo CSS, que a gente parou aí na última aula, né? Vocês estão assistindo aquelas aulas, tantas aulas gravadas, né? Ou até mesmo as videoaulas lá, que às vezes ajuda, né? No conteúdo que a gente vai trabalhar aqui em- nas aulas, né? Então, né? Só uma sugestão aí, não quer dizer que tem que assistir, porque acaba, né, o que eu coloquei nas videoaulas, eu vou trabalhar aqui na aula também, conforme eu já havia combinado com vocês, tá? Então, esse aqui é o material, né, que a gente estava trabalhando aí na última aula. Se eu não me engano, eu criei aqui, deixa eu abrir o GitHub aqui para ver, eu acho que eu criei o diretório, se eu não me engano, eu já até subi os arquivos. Aqui, ó, tem um repositório aqui que eu disponibilizei para vocês com os arquivos das aulas, tá? Eu deixei numa branch aqui só, né? Porque é um conteúdo específico. Eu não lembro se eu compartilhei isso com vocês lá. Sinceridade que eu não lembro. Mas aí é só... Tem esse caminho aqui, né? Vou até colocar esse link aqui, que eu acho que pelo link aqui vocês já conseguem ter acesso, correto? Que aí, a partir desse link, vocês vão passar a ter acesso, né, aos conteúdos das aulas, tá? Eu não lembro se eu compartilhei isso lá com vocês no grupo, porque é muito grupo, é muita mensagem, né? Então acaba que você posta um negócio num lugar, posta no outro, né? Mas de qualquer forma tá aqui. Se eu não me engano, eu compartilhei sim, né? Eu criei aqui o repositório. E aí eu subi esses arquivos para lá. Por enquanto está bem simplesinho, né? O repositório, os arquivos estão soltos aqui dentro da própria pasta. Depois a gente vai organizando isso aqui à medida do possível. Tá bom? Tem alguma dúvida, alguma coisa específica com relação... Eu acho que eu coloquei só uma atividade por enquanto, né? Essa semana eu devo colocar mais alguma atividade, e aí eu vou publicar as questões lá relacionadas ao projeto, né, que aí a gente já tem condições de trabalhar, pelo menos com a parte de interface, de protótipo aí, dependendo da situação, né, mas de qualquer forma vocês podem adiantando aí, igual eu falei, né, de repente formar alguns grupos, já ir fazendo esses contatos aí, já buscar algum tema que de repente vocês podem trabalhar, né? A gente tem um tempo muito curto, então não dá tempo da gente desenvolver um software, desenvolver uma ferramenta aí, completa, né? Então a gente vai trabalhar a nível de prototipação, e aí depois, né, vocês, se tiver intenção, pode dar continuidade no projeto aí para frente, tá bom? Aí na última aula, a gente estava trabalhando esse material aqui, onde eu mostrei para vocês, né, algo relacionado ao CSS. Vou até abrir aqui, né, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, mas de qualquer forma, esse material, ele consta lá no Moodle, tá, gente? Eu mostrei para vocês, né, sintaxe básica do CSS, como que a gente trabalha, algumas propriedades mais básicas, né, de background, de cor, de alinhamento, de fonte, de tamanho de fonte, agrupamento de seletores. Isso aqui é um recurso bem interessante que tem aí no CSS. Por exemplo, você quiser definir uma regra, que essa regra vale para vários seletores, para vários elementos, né? Basta você separar por vírgula e coloca tudo numa mesma regra, tá? Aí o que que acontece? Eu cheguei a explicar, né, ID, a diferença de ID de classe. O ID, ele tem uma característica específica que ele só pode ser atribuído a um único elemento HTML. Então, a gente viu isso aqui, ó. Eu criei aqui, por exemplo, um ID demo, por exemplo, né? E esse ID, ele só pode ser atribuído
para um determinado elemento. Ó. Então, eu tenho aqui um parágrafo que eu chamei de demo, né? O ID, e a partir daí eu não posso ter outro elemento com demo. Eu não posso vir aqui e criar, por exemplo, um H2 ou até mesmo um parágrafo, ou até mesmo um parágrafo com o ID de mesmo nome, né? Então, o ID ele tem essa característica. Então, na última aula eu até mostrei isso para vocês, que vocês têm aqui, ó, o ID, que ele só pode ser para um único elemento, e tem a classe. Então, a diferença do ID para a classe, num primeiro momento, é que a classe você pode criar uma única classe, ó, e atribuir essa mesma classe para vários elementos. Inclusive elementos diferentes, né? Igual aqui eu tenho o H1, que pertence à mesma classe, e eu tenho o P também, que pertence à mesma classe, né? Então, eu tenho uma regra aqui no meu código, que eu chamei de normal, né? E eu formatei, ó, com tamanho 15, alinhamento justificado e o tipo da fonte. E aí, a partir daí, eu consigo colocar todos os elementos, ó, que faz parte daquela classe numa mesma formatação. Então, isso é um recurso bem legal aí que a gente pode trabalhar, né? E aí você tem outras regras aqui que a gente foi criando na nossa aula, tá? Aí eu vou, inclusive, criar uma regra aqui para o Buddy, né? Uma regra aqui para o Buddy. Hoje ainda provavelmente a gente fala disso, né? Vou criar uma regra aqui, vou colocar 20 pixels para a margem, né? Que aí ele vai dar um espaçamento aqui, ó. Vocês podem perceber que o texto ele estava muito colado à margem aqui, né, da página. E quando eu coloco uma margem de 20 pixels, eu estou definindo aqui, né, que vai ter um espaçamento de 20 pixels nas bordas. Lembrando que a margem eu posso definir ela de forma separada, tá? Eu não lembro se eu já mostrei isso para vocês. Eu acho que não. Eu posso definir, por exemplo, a margem do topo, a margem da direita, de baixo, da esquerda, com valores diferentes, tá? Então, e tem mais de uma forma de eu fazer isso. Eu posso vir, por exemplo, definir assim, ó, margem top. Deixa eu colocar aqui, ó, margem top, margem right. Vou colocar aqui 40 pixels, vou pôr valores diferentes para vocês verem as diferenças. Margem bottom, vou colocar aqui, tudo aqui eu vou pôr 10 pixels, porque o rodapé é mais tranquilo. E vou pôr margem left, né, de 10 pixels também, ou 5 pixels aqui, só para mostrar para vocês. Então, nós temos, ó, as margens separadas aqui. Eu estou pondo isso no Buddy, que é, né, o corpo principal da página. Ele envolve toda essa parte aqui da página. Então, vocês podem perceber, deixa eu tirar essa div aqui, deixa eu tirar isso aqui, depois a gente volta isso aqui, se for o caso, mas isso aqui nem faz parte. Então, ó, o que que vocês podem perceber, né? Deixa eu tirar esse eu aqui também. E aí a gente vai ter o título. Então, você tem uma margem aqui do topo de 20 pixels. Então, essa distância que você tem aqui da borda aqui da barra de navegação até o conteúdo de 20 pixels. Você tem da direita aqui, que eu coloquei um pouco maior, 40 pixels. Então, se você for observar aqui, claro que está com texto, né? Se a gente for observar, aqui tem, né, 40 pixels de borda aqui, ó. E aqui tem 5 apenas, tá vendo? Do lado esquerdo.
Então, a margem você pode definir ela de forma separada. E embaixo aqui, 10 pixels. Aí, inclusive, tem uma forma, né, de trabalhar com isso. Deixa eu comentar isso aqui. E é a forma abreviada. Inclusive, às vezes a gente recomenda ela porque fica um código mais bonito, mais limpo, né? Mas isso depende muito de cada um. Para vocês que estão aí começando agora, de repente é válido até implementar separado para vocês entenderem. Então, o que que acontece? Ó? Então, a gente tem aqui a margem. Eu tenho uma forma abreviada de eu trabalhar, que é o quê? Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, 20 pixels, vai valer 20 pixels para para todas as margens, tá? Agora eu posso colocar, por exemplo, vamos imaginar a tela aqui igual um relógio. Eu acho que tem isso aqui no material, se eu não me engano, mas está lá para frente. Deixa eu adiantar aqui. Aqui, ó. Isso aqui vai ajudar. Isso aqui é conteúdo, né? Que a gente vai, de uma certa forma, estar trabalhando aqui. Então, eu vou até adiantar isso aqui, já que eu estou falando de margem. Então, o que que vocês têm que entender? Todo elemento HTML, praticamente todos aí, eles funcionam no modelo de caixa. É como se fosse uma caixa mesmo. E esse elemento, ele é composto pelo conteúdo. Aí esse conteúdo você pode definir largura e altura dele. Ele é definido por um preenchimento. Então, page aqui é um preenchimento. Ele é definido por borda e por margem, tá? Então, eu vou até criar um outro arquivo aqui para facilitar. Deixa eu criar um outro arquivo aqui. Exemplo 2. Vou chamar aqui de box model, tá? Box model.html. Eu vou chamar de box model para facilitar, tá? Aí a gente mantém os separados aqui. Vou criar aqui, vou até trazer aquela regra para cá, tá, gente? Essa regra que eu estava fazendo aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui, vou levar ela para cá. Vou deixar ela aqui, mas eu vou trazer ela para cá. Então, dentro do read aqui, eu vou definir um style. Lembrando que a gente já viu nas aulas anteriores que a gente tem várias formas de trabalhar com CSS, tá? A gente viu isso, inclusive, nas aulas anteriores, tá bom? A gente tem várias formas aqui. Deixa eu pôr aqui assim, ó, box model. Box model, que aí aqui eu vou falar dessa característica, né, dos elementos HTML aqui, tá bom? Então, o que que acontece, ó? Se eu vir aqui, vou criar aqui uma div. Na aula de hoje eu vou falar de div, de span, vou falar de ID classes novamente e vou falar de box model, tá? Praticamente nós vamos resumir a nossa aula hoje nesses elementos. Aí eu não sei dizer para vocês quais as aulas que tá lá, tá? Nesse formato. Mas as aulas estão nomeadas aqui com, com, com nomes específicos, tá vendo? Como usar agrupamento, ID classes, div span, tá tudo separado aqui para facilitar o estudo de vocês depois, se quiser rever a aula, coisa do tipo, tá? Mas vamos lá. Então, todo elemento HTML, ele funciona praticamente num modelo de caixa, né? Então, o que que isso quer dizer? O que que quer dizer esse modelo de caixa? Deixa eu vir aqui o Visual Studio para a gente trabalhar. Então, eu criei uma div aqui, ó. Eu vou até criar aqui um ID. Vou chamar aqui de conteúdo 1. Vou criar uma segunda div que eu vou chamar de conteúdo 2. O que que é uma div? Né? Conteúdo 2.
conteúdo 2, sem espaço, tá, gente? Sem espaço. Então, aqui dentro eu vou colocar aqui, ó, um conteúdo 1. Aqui dentro eu vou colocar conteúdo 2, tá? Então, vamos ficar atento em alguns conceitos que a gente está trabalhando aqui. Primeiro conceito, o conceito de box model, né? Então, modelo de caixa, onde você sabe que todos os elementos HTML, ele funciona nesse formato, tá? Se você tem um parágrafo, ele tem um formato de uma caixa e vai ter todas essas propriedades, todas essas características. Se você tem um H, ele vai ter isso, uma imagem vai ter isso. Então, praticamente todos os elementos HTML você consegue trabalhar dessa forma. Até mesmo um table, um TR, um TD ali, você consegue definir a cor da borda, o preenchimento, o conteúdo, tudo que você quiser trabalhar ali, tá? Então, por isso que a gente coloca aqui que todos os elementos são considerados uma caixa. Aí, outro conceito importante de vocês trabalharem é o conceito de div e span, ou de elementos inline e elementos de bloco. Eu não sei se eu chego a trabalhar isso aqui nesse material ou se está num próximo. Eu acho que está num próximo, mas eu vou acrescentar ele aqui para vocês, tá? O que que é um elemento de bloco? Deixa eu ver se eu acho outro material aqui. É tanto material aqui. Não, aqui tem, tá? Tem aqui, o que eu estou querendo dizer. Nem vai precisar de eu pegar outro material, não. Bom, então, ó, o que que acontece? O que que é uma div? Todo elemento HTML, ele tem um certo significado, ou até a gente chama, inclusive, de semântica do HTML, né? Inclusive, acho que eu já falei sobre isso para vocês aqui nas aulas anteriores. Por exemplo, se eu quero colocar um parágrafo aqui dentro dessa div, se eu quero colocar um cabeçalho, vamos supor que eu quero colocar um H1 aqui, um título para a página, né? Vou colocar aqui em minúsculo, né? O HTML, ele não diferencia maiúsculo de minúsculo não, tá, gente? Mas o que que a gente fala, né? É bom você colocar tudo em minúsculo. É recomendado você colocar tudo em minúsculo, tá? Então, vamos colocar tudo em minúsculo. Então, o que que acontece? O H, ele é um head, ele é um cabeçalho, ele é indicado aí para ser uma sessão, um título de uma seção do site, alguma coisa nesse sentido. Um parágrafo, por exemplo, ele é feito para quê? Para parágrafo. O próprio nome já diz, né? Então, ele é feito para isso. Ele tem o significado, a semântica dele indica que ele é para parágrafo, tá? Então, o que que acontece? Tem dois elementos no HTML que eles não têm um significado assim específico, que é o div. O que que é uma div? A div, ela é um container, tá? É como se fosse um quadrinho ali que vai me permitir agrupar elementos HTML. Então, eu tenho aqui dentro de uma div, ó, eu tenho vários elementos. Eu posso, inclusive, ó, replicar esse parágrafo, né? Eu posso, inclusive, replicar esse parágrafo aqui. Deixa eu julgar isso aqui, ó. Replicar esse parágrafo aqui, ó. Então, eu tenho 3 parágrafos dentro de uma mesma div.
né? Então, eu consigo agrupar esses elementos dentro dessa div. Se eu vir aqui, por exemplo, e criar um ID, conteúdo 1, né? Que é o que eu chamei aqui, ó. Outra coisa que vocês têm que ficar atentos é o quê? Vou até colocar dessa forma aqui para ficar bonitinho, né? Outra coisa que vocês têm que ficar atento é que o ID, a sintaxe dele no HTML é o atributo ID e o conteúdo é o nome que você vai dar para esse ID. No CSS, a sintaxe correta para criar é jogo da velha, o nome do ID, tá? E aí, lá no HTML, ó, até o próprio Visual Studio Code dá uma sugestão para a gente, né? De você colocar o elemento, o ID e o nome igual está aqui. Então, se a gente vir aqui, ó, vou colocar aqui border. A gente não viu lá que os elementos HTML, eles funcionam num modelo de caixa, onde eu consigo definir, por exemplo, a largura. Eu vou trabalhar aqui de dentro para fora no Box Model, tá, gente? Isso aqui não é uma regra, né? Mas só para a gente entender, ó. Eu posso definir aqui a largura, vou colocar aqui 400 pixels. Eu posso definir a altura, vou até deixar automático aqui a altura. Eu posso definir o Vamos pegar aqui, ó, o nosso box model. Aí eu tenho o page, tá vendo? Aí eu tenho o page. O page é o quê? É o preenchimento. É o que vai estar ali dentro, entre a borda e o conteúdo. Então, vou colocar um page aqui de 20 pixels, tá? De 20 pixels. Aí a gente tem, depois do page, eu tenho o quê? A borda, né? Aí depois do page, eu tenho a borda, ó. E aí a borda, o que que nós vamos fazer, ó? A borda eu tenho que definir qual que é a espessura da borda. Vou colocar aqui 2 pixels para vocês visualizar melhor aí na tela, né? Eu vou colocar o tipo da borda, então é, ela pode ser sólida, ela pode ser pontilhada, né? Esse dashed que é tipo um pouco pontilhado, eu vou deixar sólida e você pode definir a cor. Vou pôr aqui o nome da cor mesmo para vocês entenderem, ó. E aí você tem a margem. Eu vou definir aqui uma margem de uns 10 pixels apenas, tá? Ou seja, eu estou fazendo isso aqui para a primeira div, mas eu poderia fazer para qualquer outro elemento, tá, gente? Essas propriedades que eu estou usando aqui, referente ao Box Model, ela pode ser aplicada por H1, ela pode ser aplicada por P, ela pode ser aplicada, de repente, para uma determinada imagem, para qualquer coisa, né? Qualquer elemento aí. Vou salvar aqui, deixa eu ver se está aberto aqui, né? Eu mudei o nome, né? Vou fechar isso aqui, eu tenho que abrir de novo aqui, ó. Deixa eu dar um Open Live. Aí a gente tem aqui, ó. Então, a borda, tá vendo? Eu criei uma div, eu defini a largura, defini a altura automático para ela, né? Se eu definir aqui, por exemplo, uma altura de 100 pixels, por exemplo, ó. Olha lá, ó. Aí, o que que acontece? Eu tenho, inclusive, tomar esse cuidado, né? A altura da minha div, por exemplo, ela tem que contemplar o conteúdo da div, tá? Então, às vezes, por isso que eu defino aqui a altura como automático, né? Se eu defino uma altura, uma largura fixa, né? Eu deixo a altura automático, que aí ele vai ocupar todo o tamanho da tela. Eu consigo, inclusive, depois posicionar esse elemento, né? Só para dar um exemplo para vocês aqui, ó, se eu colocar o elemento para flutuar à direita, tá vendo? Ele vai ficar aqui à direita da tela, inclusive flutuando em relação aos demais conteúdos. Depois, de repente, na próxima aula, a gente fala mais sobre isso. Inclusive, lá nos vídeos tem uma aula falando só sobre, 2 aulas, se eu não me engano, falando sobre elementos flutuantes.
Mas eu vou tirar isso aqui agora, porque não é o objetivo da nossa aula aqui, tá? Então, o objetivo da nossa aula é vocês entenderem a questão do ID e da classe, entender o que é um elemento de bloco, o que é um elemento inline. Então, o que acontece? Ó? O parágrafo, ele é um elemento de bloco. A div é um elemento de bloco. A tabela é um elemento de bloco. Aí você tem, por exemplo, uma imagem, já não é um elemento de bloco, né? Um link não é um elemento de bloco. Por quê? O que é um elemento inline? O span, por exemplo. O span, ele é um elemento inline. Ele vai me permitir... Ele também é como se fosse um container, tá? Ele também é como se fosse um container. Eu consigo colocar alguns elementos ou algum conteúdo dentro dele. Só que eu consigo vir aqui, por exemplo, ó, e definir o quê? Underline. Vou definir aqui, ó. Aliás, não vou nem definir text decoration, não. Vou definir aqui fonte, o weight, bold. Vou definir um texto em negrito. Ó. Vou definir um texto em negrito e vou definir aqui um color red, só para vocês verem o que acontece. Ó. Então, o que acontece? Qual que é a diferença de um elemento inline para um elemento de bloco no CSS? O span, ele é um elemento inline. Ó. O que acontece? Ele não tem quebra de linha. Né? O span, ele não tem quebra de linha. O div, ele é um elemento de bloco, porque na hora que eu insiro esse elemento na tela, ó, o que acontece? Ele ocupa, vou pegar inclusive a última div aqui, ó. Vocês estão visualizando aqui a parte de baixo da tela? Bem na parte inferior aqui, que seria conteúdo 2, eu esqueci de renomear lá. Na hora que eu passo o mouse, ó, ele ocupa toda a extensão da tela na hora que eu passo o mouse no código. Ó. Se eu aumento a largura aqui, ele vai ocupar toda a extensão da tela. Na hora que eu passo o mouse aqui. O de cima, mesma coisa lá. A área destinada ali para a div, ela ocupa a tela inteira. Portanto, essa div, conteúdo 1, eu defini a largura dela. Se eu não tivesse definido aqui a largura, ó, se eu não tivesse definido aqui a largura, ela iria ocupar a tela inteira. Ó. Ela iria ocupar a tela inteira, da mesma forma que o de baixo aqui ocupa. Só que a div 1, ó, eu defini o conteúdo, olha como que o box model já aparece aqui na hora que eu passo o mouse. Esse recurso de inspecionar o elemento, ele é muito interessante quando a gente está trabalhando com desenvolvimento de layout, né? Aqui a gente consegue ver, ó, a área do conteúdo, consegue ver essa área, para mim está aparecendo verde aqui, eu não sei como que aparece para vocês aí, é a área do preenchimento, que eu defini lá, se eu não me engano, 20 pixels, alguma coisa assim. Aí você tem a borda, que eu defini cor vermelha, e você tem a margem, que eu defini aqui, quer ver? Eu defini aqui a margem de 10 pixels e o page de 20 pixels. Ó. Se eu mudar aqui para 30 pixels, então a gente vai ter aqui ó, um aumento da margem, tá vendo? Que essa área é mais laranja. Então, a maioria dos elementos HTML funciona nesse modelo de caixa. E aí a gente tem que entender o que é um elemento, como que eu posso dizer? Um elemento inline de um elemento de bloco. O elemento de bloco, ele ocupa a linha toda, tá? Ele ocupa a linha toda. Aí, na hora que você insere um próximo elemento, na hora que eu inserir aqui, ó, um próximo elemento, eu tenho aqui a div, que é um elemento de bloco. Eu tenho o H1, que é um elemento de bloco. Eu tenho
o parágrafo, que é um elemento de bloco. Então, sempre que eu inserir qualquer outro conteúdo aqui embaixo, ó, qualquer outro conteúdo que eu colocar aqui embaixo, vai acontecer o quê? Esse conteúdo vai cair numa próxima linha, porque o parágrafo ele está ocupando a linha de cima toda, tá? Então, é bom vocês entenderem isso, beleza? Qual que é essa diferença, né, do elemento de bloco para o elemento inline. Isso tem aqui no material, tá, gente? Na hora que eu falo aqui de div, de span, cadê o material de div e span? Aqui, ó, na hora que eu falo aqui de div e span, eu falo do ID da classe, é diferente, que a gente já viu na aula passada, aí eu falo ó, de elemento inline, que aí você ó, não tem a quebra de linha, e eu falo do elemento né, de bloco, que aí você passa a ter uma quebra de linha aqui no caso do div, tá vendo? Se você coloca, por exemplo, ó, div, hello, e aí eu separo, ó, div, world, seria um hello world, né? Ele, cada um aparece numa linha diferente. O parágrafo, só se eu crio um parágrafo, ele também é um elemento de bloco, tá? Então, essa é a diferença. Então, sempre que eu vou criando as divs, elas vão ficando uma embaixo da outra, tá? Se eu vir aqui, ó, e colocar aqui, por exemplo, eu criei ID, deixa eu ver se ele deixa fazer isso aqui, conteúdo 2, que aí eu vou ter a mesma formatação para os dois IDs, só para vocês verem aqui como que vai ficar. Acho que não deixa eu pôr o ID aqui. Era para deixar, né? E o bicho é único mesmo, né? Posso definir, vou repetir a regra aqui, tá, gente? É porque o ID, por ele ser único, ele não deixa eu nem replicar ali. Eu teria que trabalhar com outro recurso, né? Aliás, eu acho que tem algo errado aqui também. É por isso que eu acho que ele não estava deixando. Esqueci de renomear aqui, ó, tá vendo? Então, deixa eu voltar lá na minha tentativa, né? Tô achando que ele tá barrando outra coisa aqui, porque geralmente ele aceita, tá? Conteúdo 2. Aí deixa eu remover isso aqui. Aí ele criou aqui, tá vendo? Deixa eu só pôr aqui conteúdo 2 para vocês identificarem, tá? De conteúdo 2. Então, nós temos aqui uma primeira div, aí agora eu defini, ó, uma segunda div com o mesmo formato, né? Com o mesmo formato. Se eu criar uma div antes aqui, ó, se eu criar uma div aqui, por exemplo, vou chamar aqui de div ID cabeçalho, por exemplo, né? Cabeçalho. Inclusive, a gente usa as divs, tá? Aí ele coloca aqui, ó. Como eu não formatei nada, eu não formatei nada dessa div, ó, ela aparece ali sem margem, sem nada. Só que na hora que eu passo o mouse, ele ocupa todo o espaço da nossa tela, né? Então é bom vocês ficarem atentos com relação a isso. Aí se eu colocar aqui, ó, vou vir aqui e vou acrescentar ela na nossa regra. Só para vocês verem aqui que ele vai pegar isso aqui, ó. Aí ele já pegou a formatação que eu defini para as outras divs. Como tem uma margem, ó, como tem uma margem, ela dá uma distância de uma div para outra. Se eu tirar essa margem aqui, ó, aí as divs já vai ficar praticamente coladas, tá vendo? Uma colada na outra, beleza? Só para vocês entenderem aí. Se eu definir aqui uma margem de 5 pixels, sei lá, né? Vou pôr aqui 5 pixels.
aí vai dar uma distância menor aqui de uma margem para outra. Bom, cadê vocês aí? Que eu estou mexendo no código aqui, né? Vocês estão aí caladinho? Vocês estão acompanhando aí? Alguma dúvida? Ô Márcio, e como que faz para colocar uma div ao lado da outra? Porque, tipo assim, na hora que a gente vai adicionando, vai ficar uma embaixo da outra, né? É tipo assim, do lado como fica. Aí você tem que usar o recurso do float lá, né? Por exemplo, uma das formas, né? É você vir aqui, ó, e colocar aqui um float left, por exemplo. Tá? Aí, como as divs aqui eu coloquei tudo float left, né? Ele jogou lá. Deixa eu ver aqui. É porque eu tirei a largura, entendeu? Aí eu voltar a largura aqui. Como a div, uma tá com. Deixa eu pôr aqui 200 pixels, só para você ver. Aí você já vai ter uma div, uma do lado da outra, tá vendo? Ah, Aí se entendi. você, aí se você vai mexendo na tela, ó, ela já caiu para a linha de baixo, ó. Aí ela vai ajustando aqui de acordo com a largura que você está definindo aí, tá bom? Mas Uhum. aí na próxima aula eu vou mostrar essa questão aqui do float melhor, né? Que aí a gente vai trabalhar um conteúdo que às vezes tem div que você quer que ela flutua e tem div que você não quer, entendeu? Você quer que ela fique lado a lado e outra você quer que ela fica, né, numa posição mais fixa. Então você vai ter essas situações, ó. Como eu não defini float, tá vendo? Ela já fica uma embaixo da outra. Ela Ah, fica uma entendi. embaixo da outra aqui. Aí você põe ela, né, você define que ela vai flutuar à direita, à esquerda, onde você quiser aí ela vai aceitar elementos do lado dela, né? O float ele meio que vai quebrar essa característica do elemento de bloco, né? Porque o comportamento padrão do elemento, o comportamento padrão do elemento é ter cada um em uma linha, né? Então, se eu quero colocar lado a lado, eu tenho que primeiro ter largura suficiente para caber um lado a lado do outro. Esse é um detalhe importante. E aí trabalhar as propriedades destinadas a isso, tá bom? Tem duas aulas lá daqueles vídeos que fala só de elementos flutuantes, tá? E aí você tem que trabalhar algumas propriedades, por exemplo. A partir de um determinado momento, eu já não quero elemento flutuante mais. Eu quero que os próximos elementos ali ficam como elemento de bloco. Aí você tem que ter uma propriedade clear, né? Que a partir dali ela limpa essa formatação. Mais alguma dúvida, gente? Ô, Márcio, Hum, eu não tô lembrado agora direito. O Flexbox é para poder continuar com elementos de bloco também? Mas só que isso. um pouco E você mais. tem Flexbox e tem o grid, né? Que é duas formas de você meio que organizar os elementos na tela. E aí você tem, como que eu posso dizer? Você tem várias formas de organizar os elementos numa tela. Você tem, igual a gente colocou, né? Unidimensional. Você tem, igual a gente tem aqui numa única coluna, ou você pode definir que ele vai ser do tipo grid, por exemplo. Você pode definir que a sua tela vai ter mais de uma coluna, entendeu? Uhum. Aí depois a gente, né, trabalha, né, esses pontos aqui na hora que a gente for falar dessa parte de elementos flutuantes, né, mais de layout específico. Beleza.
né? Ou eu gravo vídeo para vocês, né? Porque a parte de CSS, ela é muito extensa. Aliás, de qualquer uma das linguagens aqui que a gente está trabalhando, né? A parte é muito extensa, então não dá tempo da gente trabalhar. A gente poderia ter 3 disciplinas aqui praticamente, né? Para trabalhar isso tudo. E é Sim. muita coisa, é muita propriedade, é muito detalhezinho. Essa parte de layout aí, ela é bem. É tanto que aí tem os frameworks para isso, né? Para a gente não ter que ficar criando esse negócio tudo na mão. Nessas primeiras aulas, a gente, né, aprende a trabalhar mais na unha aqui, vamos dizer assim, mas nas aulas seguintes, né, a gente vai utilizar aí o Bootstrap ou algum outro recurso aí. Mas Beleza. provavelmente a gente vai utilizar o próprio Bootstrap para a gente trabalhar, tá bom? Mas aí tem essa diferença, tá? A sua pergunta, ela até foi, né, bem interessante aí, né? Dessas formas de você organizar os elementos. Até ver se eu acho alguma imagem aqui, só para mostrar para vocês. Vou pegar aqui, ó, a imagem, só para mostrar para vocês, tá vendo? O Flexbox é quando você tem unidirecional, né? Uma dimensão apenas, igual a gente mostrou aqui, né? Você vai ter um embaixo do outro. Aí os grids, você pode ter dimensões diferentes, tá vendo? Fica mais flexível para você trabalhar. Lembrei um pouco. É porque É, é porque isso daí, como eu não mexo muito mais com front, né? Às uhum, vezes isso aí pega pra caramba, porque às vezes você quer usar um layout de uma pessoa, e se você não entender bem esses conceitos, né? Se ele tá usando o flex ou o grid, você acaba. Tudo que você tenta fazer dá errado, né? uhum, Porque tem ah, as regras. Eu não isso, lembro todas as regras, não, mas tem umas lá que são bem chatas, principalmente quando é o CSS Grid, né? Que é bem uhum. mais complicado de mexer às vezes. É que aí ó, você define o display, tá vendo? Tem uma propriedade display, e aí você vai definir se ela vai ser flex ou se ela vai ser grid. Aí ele vai deixar você organizar os elementos, se você definir como flex, vai ficar dessa maneira. Se você definir como grids, aí você pode definir, por exemplo, numa mesma linha ou várias linhas com dimensões diferentes. Aí vai depender muito da necessidade de cada um, entendeu? Eu vou ver se eu monto Sim. uma aula só falando disso aqui. Deixa eu fechar essas abas aqui, que tem mais 200 abertas aqui. Meu computador está quase decolando aqui. Vocês não escutam o ventilador aqui, não, né? O cooler. Não, mas deve ser porque seu microfone ele tem captação Eu uso um diferente. filtro da. Como é que chama lá o negócio, gente? Da NVIDIA NVIDIA, Reflex? NVIDIA Broadcast. Ah, sim. Ele é próprio para microfone, saída, né, de Uhum. alto-falante e câmera. Eu já vi, já. Eu não sei se está aqui. Tem uns recursos legais. Por exemplo, a câmera ela fica dinâmica, ela meio que te acompanha, tá vendo? Tem Sim, hora que perde o foco, né? Aí eu desligo e volto ela que ela focaliza novamente. bacana. Mas vamos lá, vamos voltar aqui então. Mais alguma dúvida, gente? Ô Felipe, você ia perguntar alguma coisa aí? Ô, professor, aquelas medidas que você coloca no margem, no page e tudo mais, se eu coloquei em pixels, tem como colocar em porcentagem ou melhor usar pixel mesmo? Tem várias medidas, né? Você pode colocar, tem algumas medidas que são relativas. Vou pegar aqui, ver se eu acho todas elas aqui num lugar, que aí facilita, entendeu? A gente tem várias medidas, entendeu? Você pode usar em pixels, aí pixels ela é fixa, né? Você pode usar ela em porcentagem. Eu peguei aqui só para facilitar, tá? Tá vendo?
Aí algumas que são recomendadas aqui. Você tem várias unidades, tá vendo? Aí eu procuro trabalhar no início aqui com pixels, porque aí as outras unidades, depois a gente tem que fazer alguns cálculos, esse tipo de coisa, tá? Que aí elas são proporcionais, vamos dizer assim. Igual essa unidade em aqui, ó. Às vezes, na hora que você for trabalhar com responsividade, ou seja, você quer abrir a sua plataforma, o seu site, em diferentes dispositivos, e aí ajustar a tela de acordo com o tamanho, de acordo com a largura, aí você tem essas outras unidades que são mais dinâmicas, entendeu? Aí depois a gente vai passar por isso também. Por enquanto eu não coloquei isso lá no material de vocês, não. Aí eu vou montar um segundo material aqui que aí eu coloco isso e trabalho com vocês essas outras unidades, né? Senão, eu acredito que acaba misturando muito. Aí eu prefiro trabalhar primeiro só com pixels, que é uma largura mais fixa, você definiu o tamanho ali, ele não vai mudar, do que às vezes usar outras unidades, tá bom? É porque tem unidade que ela é proporcional, né? Aí você põe lá, por exemplo, um em é equivalente a tantos pixels, estou chutando aqui. Aí você tem que meio que fazer essa proporção aí também. Mas é algo simples de se usar. Vamos voltar aqui ao Box Model. Mas é interessante, tá, gente? Essa participação de vocês aí é muito válido. Inclusive, às vezes, nos mostra, né? Que às vezes, ó, seria interessante eu trabalhar esse conteúdo, que às vezes eu não estava nem com previsão aqui de trabalhar, tá? Então, vamos lá. Então, inline e de bloco, vocês pegaram aí, né, o sentido da coisa, correto? Sim. Então, algumas coisas importantes, ó. A diferença de ID para classe, né? A classe você pode atribuí-la para vários elementos, o ID não. O inline em bloco, né? O inline ele não ocorre a quebra de linha, o bloco já ocorre. O conceito de flexbox, né? Então, o conceito de flexbox, ou de box model, desculpa, né? A gente está falando de flex model, eu estou falando de flexbox, eu estou falando de flex model aqui. É box model, né? Que aí envolve esses itens aqui que a gente já até mostrou aqui para vocês, ó. Então, você vai ter as dimensões de largura e altura, né? Que você pode definir. O preenchimento, o page é um preenchimento, né? Tanto que a gente usa o page, às vezes, na tabela, que a gente viu nas aulas anteriores, para dar um espaçamento ali entre uma linha e outra, né? O page, ele é o preenchimento, é o que vai estar entre a borda e o conteúdo, né? Então, o page é o que vai estar aqui, ó, entre a borda e o conteúdo. Então, se eu tenho, às vezes, a borda de uma tabela, eu quero dar uma distância ali da borda para o conteúdo, eu vou usar o paging para fazer isso. A gente tem o exemplo aqui, né, no nosso aqui, ó, né, que a gente definiu um page, ó, então ele dá essa distância aqui da borda para as linhas, né? Vamos dizer assim. E o paging também, você pode definir ele separado, tá? Aí, separado e numa mesma linha. Eu gosto de trabalhar com a forma abreviada, só para vocês entenderem, ó. A forma abreviada é o quê? É o topo, direita é como se fosse um relógio. Vocês têm que lembrar num relógio aí no sentido horário. Então, nós temos, ó, topo, direita, abaixo e esquerda. Então, a ordem vai ser essa aqui. Então, eu posso definir
valores diferentes para o page, para a margem também. Eu vou fazer aqui para o page para vocês entenderem melhor. Então, ó, o topo eu vou colocar, vou pôr aqui no topo 5 pixels. À direita eu vou pôr 20 pixels. Embaixo eu vou pôr 10 pixels. E à esquerda eu vou colocar 50 pixels. Só para vocês entenderem, ó. Aí, o que que ele faz, ó? Aqui do lado esquerdo, o topo aqui, ó, tá 5, né? Aqui dá uma distância maior, porque o H1, ele já é um elemento que tem um espaçamento, tá, gente? Então, às vezes vocês olham assim, mas esses 5 pixels tá muito, né? Mas é porque o H1, ele tem esse espaçamento aqui, tá vendo? Então, ele vai ter ele antes e vai ter ele depois, né? Então, ele já tem um espaçamento. Então, ó, o topo é aqui, direita, bottom, que é o embaixo, e esquerda. Ó, a esquerda, como eu coloquei 50 pixels, ele deu uma distância maior, tá bom? Beleza? Isso segue o mesmo padrão aqui para a margem, tá? Ele segue o mesmo padrão para a margem. Aí você pode definir, por exemplo, um só. Se eu definir um só, ele vai valer para todos os lados. Eu posso definir, por exemplo, 10 pixels. Opa. Definir aqui 10 pixels, né? Aí ele, quando eu coloco 2 valores, ele vai trabalhar, né? Topo e abaixo, esquerda e direita, tá, gente? Aí, como ele começa pelo topo, ele vai trabalhar topo, né? E bottom, vamos dizer assim, e o esquerda e direita aqui, no caso, tá bom? Então, você pode colocar em pares, pode colocar individual, ou pode colocar os valores separados, como a gente fez aqui. Eu vou deixar esse exemplo aqui separado para vocês entenderem. Ou você pode colocar um por um, tá, gente? Vocês podem colocar um por um. Tem que tomar um certo cuidado com isso, porque às vezes fica um código muito extenso sem necessidade, tá? Como eu disse no início, pode ser que você colocando separado, fica mais fácil de vocês entenderem, tá, gente? No início aí, às vezes, pode acontecer esse tipo de coisa. E você pode também definir aqui, ó, vou criar aqui, ó, uma regra só para o cabeçalho, por exemplo. Vou definir uma regra aqui só para o cabeçalho, né? Pode definir regras diferentes, ó. Posso definir aqui uma largura, aí eu posso definir aqui, ó, 90%, né? A altura, eu vou colocar aqui uns 50 pixels, aí vou definir ela fixa, né? Eu posso colocar aqui um background color, vou pôr ele vou pôr uma cor qualquer aqui, só para vocês entenderem, tá vendo? Como eu coloquei ele 90%, eu acho que foi o Felipe que perguntou, né, Felipe? Aí ele vai ocupar 90% da tela, ó. Sempre que eu for trabalhando, ele vai ajustar de acordo com a largura da tela, beleza? Aí, diferente do fixo, ó, o que eu defini aqui para a div de conteúdo, ó, aí ela some porque eu defini uma largura fixa para ela. Eu defini aqui 600 pixels, por exemplo. Tá? Então, você pode trabalhar com porcentagem, você pode trabalhar com pixels, você pode trabalhar com as unidades também mais dinâmicas, tá? Que aí a gente vai ver em aulas futuras. Eu posso definir aqui, por exemplo,
margem, margem alto, o margem alto, ele centraliza o elemento na tela. Isso aqui é até bom eu ter lembrado de mostrar isso aqui para vocês agora, né? Que às vezes a gente quer, por exemplo, ó, eu quero criar aqui, ó, uma div, vou chamar essa div aqui de, epa, de principal, e aí, ó, eu vou colocar tudo dentro dessa div. Todo conteúdo eu vou pôr aqui dentro. E aí, eu vou criar aqui, ó, principal. Vou colocar aqui uma margem alta. Vou definir uma largura aqui. Aí eu tenho que definir uma largura, tá? Senão não faz sentido, né? Vou pôr uma largura aqui de 80%. Só para... Aí ele centraliza, tá vendo? Os elementos na tela. Ó, aqui está centralizado. Deixa eu ampliar aqui, né? Só que como é uma bagunça aqui de margem, aí fica parecendo que tá fora, né? Do centro. É porque uns está com margem, outros não tá. O principal aqui, ó, a margem está automática, os de baixo tá com margem diferente, então fica essa parecendo que está tudo desalinhado, beleza? Vou até tirar essa principal daqui, que não faz sentido. É só para mostrar para vocês que eu posso centralizar os elementos na tela, tá? Aí a gente meio que já está fazendo isso aqui no cabeçalho. Como eu defini margem alta, ele centraliza aqui o elemento na tela. Eu defini que ela, se eu colocar que ela vai ocupar 100%, ó, aí ela vai ocupar a tela toda, obedecendo a margem aqui do cabeçalho, né? Do body. É porque o body ele tem uma margem aqui também, ó, por isso que ele está dando esse espaçozinho aqui, tá bom? Só para vocês entenderem, essa regra do body aqui, pode até tirar ela fora, aí ele vai ocupar a tela toda ali. Vou até tirar essa regra do body fora aqui, já que a gente usou esses recursos aqui no outro. É isso que eu ia mostrar para vocês. Bom? Aí aqui, ó, você pode definir, por exemplo, eu quero 90%. Aí, ó, ele vai ocupar 90% da tela, tá vendo? Vai obedecer às margens que estão diferentes. Se eu colocar a margem igual aqui, ó, vou pôr margem aqui de 20 pixels, que é até muito, aí ele vai ocupar 90% da tela. Vai sobrar um pedaço aqui, porque está faltando ainda, né? Se eu pôr 100%, igual a gente fez no de cima, ele vai ocupar, né, praticamente tudo aí. Mas vamos deixar com largura fixa, igual estava, até para vocês entenderem todo o processo aí. Então, a gente vai ter vários modelos, o objetivo nosso aqui não é criar um layout, né? É mostrar essas propriedades e o comportamento de cada um. Então, aqui a gente não está tão preocupado assim se vai ficar bonito, se não vai, é mais para vocês entenderem como que funciona. Então, nós temos aqui o cabeçalho, aí o que que a gente pode fazer? Ó? Eu posso colocar aqui um text align center, aí ó, ele vai centralizar o texto na tela, aí você vai avaliar se você quer centralizado ou não. E aí a gente tem o quê? O paging. Paging é o preenchimento, né? Vou colocar aqui um preenchimento de 20 pixels, só para ver como que vai ficar. Aí ele vai ficar aqui, né, com um certo preenchimento ali. Ou 10 pixels, não sei. Vou aqui, 10 pixels. Aí ele vai diminuir, ó. Como ele está com uma altura aqui de, vou pôr uns 30 aqui de altura, aí ele vai diminuir aqui, tá?
Isso, né? Então, nós temos aqui também mais um exemplo. Então, aqui a gente pode colocar aqui uns 98%, ok? Ele vai ficar com a bordinha aqui também, tá vendo? Dúvida, gente? Então, nós vimos, ó, o conceito de ID e classe, inline e bloco, né? Div e span. Então, div e span são alguns elementos coringas, né? Esses elementos, eles não têm uma semântica específica, eles não têm um significado específico. É tanto que a gente pode usar ele para várias funções. No caso do div, ele é muito usado para a gente agrupar elementos HTML. Então, você pode perceber, ó, eu tenho vários elementos dentro da div e eu consigo posicionar essa div em lugares diferentes. Se a gente pegar aqui, ó, vou pegar aqui, ó, o próprio Moodle, né? Vamos pegar o próprio Moodle aqui e vamos dar uma inspecionada no Moodle, só para vocês entenderem. Bom, lá em cima, então, você tem aqui, ó, você tem uma div que eles chamam aqui de page wrapper, né? Aí você tem outras divs aqui, ó, que estão, tem link. Link é um elemento inline, né? A gente pode colocar link um do lado do outro, sem problema algum. Cadê o nav, né? Então, você tem aqui vários elementos de navegação. O nav, eu não mostrei ele para vocês ainda, mas o nav é quando eu quero definir menus, links, elementos de navegação. Ó. Então, você vai colocar ele, né? Aqui está utilizando algumas classes. Aí, ó, dentro do nav, você tem aqui alguns links. Ó. Aí tem a div, que define isso aqui do lado. Ó. Você tem a div page, você tem a div de cabeçalho. Vocês estão visualizando isso bem aí? Aí, aqui dentro do Sim. cabeçalho, ó, vocês têm vários containers, tem um item de navegação aqui também, que aí você tem um menu aqui que ele não apareceu, tá vendo? Aqui tem um menuzinho, ó, que você define idioma, essas coisas lá. Você define aqui se você quiser. Aí, por isso que está com nave, né? Que é tudo que está relacionado à navegação, às vezes a link, aí é interessante utilizar esse elemento nave, tá? Aí você tem outras divs aqui embaixo, né? Então, vocês podem perceber, tem mais elementos de navegação, o rodapé, esse footer aqui é para rodapé, ó. Ele não está aparecendo aqui não, deixa eu ver. Cadê? Ele aparece agora, ó, cá embaixo. Vou tirar isso aqui para ficar mais fácil, ó. Aí o footer está aparecendo aqui. O footer é um outro elemento HTML. Aí, na página, o que que acontece? Isso, inclusive, foi adicionado nos últimos anos. Não existia esses elementos HTML, né? Lá em cima, você tem header. Cadê dentro do body? Eles colocaram o header aqui. Podem me achar, né? Nave. Em cima parece que eles não colocaram o header, não. Colocou o footer embaixo, usou o nave, mas eu não vi o header aqui, não. Tem, como é que fala? Tem ID aqui, né, com o nome header, mas só para vocês entenderem, existe o elemento header, né? Por exemplo, igual aqui que eu coloquei, no nosso aqui que eu coloquei essa div aqui, ó, chamando de cabeçalho, eu poderia vir aqui e colocar o elemento header para fazer isso. Né? E aí eu poderia, de repente, vir aqui, ó, ID cabeçalho. Inclusive, é mais aconselhável fazer isso, ó, tá? Ou eu colocaria o header,
tá? E punha a div dentro dele, né? Dentro de um header eu posso ter várias divs, inclusive. Mas é mais aconselhável fazer isso, tá? Aí você tem o article. Depois eu vou montar uma aula disso aqui para vocês. Que aí vamos supor, o conteúdo da página você colocaria aqui dentro. Você teria o footer, que é para a parte de rodapé da página, só para vocês entenderem a semântica do HTML, né? Como que ela é interessante. E aí você tem os itens separados aqui, ó. Olha lá, o rodapé, como a gente colocou ele lá em cima, né? Ele ficou aqui, ó. Então você tem o header, tem o article, que eu não coloquei nada dentro dele. Eu poderia julgar isso aqui tudo dentro do article, né? E tem as navegações que envolve aí, ó, eu tenho o cabeçalho, que está no header, eu tenho o conteúdo, que é isso aqui, e eu tenho o rodapé, que é a parte de baixo aqui. Aí você pode formatar o footer, o header, o article, os recursos de navegação, tudo da forma que você achar melhor, né? Estou aproveitando aqui, mostrando para vocês, né, esses novos elementos aí, que não são tão novos assim mais, né? Mas que é importante vocês conhecerem, porque isso obedece à semântica do HTML, que é tão importante, principalmente quando a gente se trata de recursos de acessibilidade, né? De recursos que um leitor de tela vai ler, já vai identificar para o usuário que ele está no cabeçalho, que ele está na parte de conteúdo da página, que ele está no rodapé. Então, usar essas tags HTML corretamente faz toda a diferença. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Isso aqui é outras dúvidas, tá, gente? Outras dúvidas. Dúvidas aí por parte de vocês? Deixa eu voltar aqui para a telinha. Tá tranquilo, Márcio. Deixa eu ver se ficou aqui mais algum conteúdo que a gente, dessa aula, que a gente não trabalhou. O que que eu falo disso, tá vendo? Da parte do Box Model, né? Bem resumida aqui. Aqui fala da div, que você pode inclusive definir, né, uma div aí para... Aqui você tem, ó, uma imagem e abaixo dela tem uma div, ó, onde você pode definir bordas, o page, margem, etc. Coisa que a gente já está, inclusive, mostrando aqui com o Box Model, tá bom? Eu acho que é isso, né, por hoje, né, senão vai acumulando também muito conteúdo aí para quem não conhece. Quem já conhece isso aqui, é extremamente tranquilo, né? Mas para quem não conhece, se a gente também ficar jogando um monte de conteúdo, pode ser que não absorva, né? Aí eu sugiro, inclusive, vocês brincarem um pouco com isso, né? Criar algumas... tenta criar uma página aí bem mais simples, tenta colocar bordas nas divs, igual eu fiz aqui, né? Tenta trocar os preenchimentos para ver como que vai ser o comportamento. E aí, a partir de agora, eu vou passar a colocar mais atividades práticas para vocês, tá bom? Beleza. Dúvidas? A parte é bem tranquila, né? Na hora que a gente começar a trabalhar com a parte do Bootstrap também, aí já ajuda bastante, que eu vou ser bem sincero, tá? Eu não vou ficar aqui trabalhando um monte de coisa do CSS, tá? Até porque, ó, se a gente pegar aqui, vou pegar o W3 School, que é mais básico. Tem outras fontes, inclusive, mais completas, né? Isso aqui tudo de CSS, ó. Não dá para a gente ficar trabalhando tudo aqui. Isso aqui ainda é o mais básico, né? Mas tem tudo que a gente trabalhou, ó. Parte de Box Model, tá vendo? Eu, inclusive, sugiro depois também vocês darem uma olhada aqui. Parte de formatação de fontes, ó. Aí explica, inclusive, algo que eu já falei para vocês, né? De fonte com serifa, sem serifa,
fonte monospassada, fonte cursiva, que você pode definir essas famílias de fonte, né? Estilos de fonte, tamanho. Fonte Google eu nem tinha trabalhado. Ah, tá. É para pegar fontes da internet aí também, né? Links, próxima aula eu devo formatar, né? Essa parte de formatação de links aqui para vocês. Display, né? Display inline block, é o que eu mostrei para vocês hoje, ó. Aí, inclusive, é bom que a gente trabalhou esses elementos aqui, ó. Alguns elementos de bloco, né? Header, footer, section não mostrei para vocês ainda. Aí tem a parte de position, isso aqui eu não trabalhei com vocês ainda. Tem muita coisa aqui para a gente trabalhar, né? Float, eu devo trabalhar na próxima aula. Float left, right, hoje eu mostrei algumas coisas, né? Para você colocar, por exemplo, uma imagem flutuando né? Do lado de um texto. O clear, que é para você limpar o elemento flutuante, tá? É legal, clear. Ah, tem muita coisa aqui, gente. É muito conteúdo, graças a Deus. E hoje o bacana, né, que eu sempre falo, né, conteúdo, você tem muita coisa aí na internet. Tem que tomar cuidado para não ficar perdido, né? Eu recebo aqui muita dúvida, muita pergunta, muita frustração de, às vezes, o cara fica querendo aprender um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí o negócio perde um pouco o sentido, porque fica muito aleatório, né? Se for buscar todo o conteúdo que tem aí na internet. Então, é bom, às vezes, seguir uma ordem cronológica, seguir um fluxo aí mais correto até para estudar. E preocupar mais em aprender a base, né? Eu mostro aqui para vocês, inclusive, na disciplina de web, uma parte mais base que vai te dar suporte, inclusive, eu quero saber como que eu formato o elemento dessa forma. Você pesquisar aí na internet, você vai achar um monte de exemplo, um monte de recurso que vai te auxiliar, né? Então, hoje a gente tem essas ferramentas que auxilia, que facilita a nossa vida, se soubermos usar. Beleza? Grande abraço aí, gente. Tudo de bom para vocês. Bom descanso, né? Até segunda-feira. Obrigado aí. Boa noite, Márcio. Boa noite, Opinião professor. que você dá. Boa noite, professor.